Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e esse é o meu sinal. Eu sou professora de português e hoje vamos aprender um pouco sobre verbo. Isso mesmo, mas calma que eu vou te explicar e ajudar a entender melhor. Vamos lá? Então, vocês sabem o que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômenos da natureza. Então, o verbo, ele se trata de uma classe de palavras que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Para entender melhor, vamos ver agora um verbo que indica ação. Vocês podem ver na imagem que existem várias crianças que estão fazendo o quê? Brincando, né? A palavra brincar é um verbo de ação. Agora, vamos ver esse verbo dentro de uma frase em português. Vejam, as crianças brincam. E qual é o verbo dessa frase? Brincam. Deu para entender? A palavra brincar é um verbo de ação. As crianças fazem o quê? Elas brincam. Vamos ver outro exemplo de frase. As crianças brincam de bola. Para conseguir identificar o verbo mais rápido, você pode se fazer a seguinte pergunta: as crianças fazem o quê? E a resposta é: brincam de bola. Novamente, o verbo é brincam, porque está indicando uma ação. Agora, vamos ver um outro verbo que indica ação. O verbo comer. Estão vendo a imagem ao lado? Tem um menino que está fazendo o que mesmo? Ele está comendo pizza. Agora vamos criar uma frase. Eu vou escolher um nome para esse menino. Pode ser André. Agora nós temos a frase: André come pizza. Relembrando que André se trata de um substantivo, pois ele é o nome de uma pessoa. E o André está fazendo o que mesmo? Está comendo. E comer significa verbo, pois se trata de uma ação que ele está fazendo. Vamos ver agora um outro verbo que também indica a ação. O verbo assistir. Por exemplo, Maria. A Maria está fazendo o quê? Assistindo à TV. Maria significa substantivo próprio, pois é o nome de uma pessoa. E ela está o quê? Assistindo à TV. Então, assistir é um verbo por se tratar de uma ação que a Maria está fazendo. Vamos agora aprender verbos que indicam estado. Vejam a imagem ao lado. É possível ver uma criança muito feliz. Vamos pensar que essa criança se chama Maria novamente. Agora, aqui nessa frase está escrito: Maria estar feliz. Maria, novamente, é o substantivo próprio dessa frase. E o verbo vai ser a palavra estar. E logo depois vem a palavra feliz. Então, a Maria está se sentindo feliz. Poderíamos também falar que Maria está sorrindo, e também seria um estado. Então, o verbo estar indica um estado em que ela está se sentindo. Vamos ver um outro exemplo para entender melhor. Podemos ver na imagem ao lado uma mulher em casa. Vamos chamar ela de Fernanda. Agora vamos formar uma frase sobre isso. Fernanda ficou em casa.
Fernanda é um substantivo próprio. Ficou é o verbo que indica estado, pois a Fernanda ficou em casa. Agora, vamos aprender verbos que indicam fenômenos da natureza. Na imagem ao lado, estamos vendo um céu com nuvens escuras e está chovendo. A palavra chuva pode ser um substantivo ou verbo em algumas vezes. Vamos ver duas frases em que uma ela se trata de substantivo e na outra de verbo. Vemos aqui duas frases. A primeira é: olha a chuva. E a segunda é: ontem choveu muito. A primeira frase fala: olha a chuva. Olhar ou ver indica um verbo de ação. Então, olhar é um verbo e nessa frase a chuva vai ser um substantivo. Já na segunda frase está escrito: ontem choveu muito. Para ficar mais fácil, a gente pode se perguntar: o que aconteceu ontem? E então temos a resposta: choveu. Então, já nessa frase, a palavra chover vai se tratar de um verbo. A palavra chuva, dependendo do contexto, pode ser tanto substantivo quanto verbo. É preciso ter bastante atenção nessas horas. Se eu falar só da chuva, ela vai ser um substantivo. Mas se eu falar que aconteceu algo relacionado à chuva, vai ser um verbo que indica fenômeno da natureza. Vamos ver um outro exemplo para entender melhor. Na imagem ao lado, podemos ver o quê? Um relâmpago. Relâmpago se trata de um substantivo. Se colocarmos a palavra relâmpago numa frase em português, por exemplo, eu acho que relampejará. Nesse caso, já ia se tratar de um verbo, porque está explicando que vai acontecer alguma coisa, ou seja, um fenômeno da natureza. Então, agora encerramos por aqui a nossa aula sobre verbos. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre esse assunto. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e até a próxima!